Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o Tone Free da LG, que é um dos últimos modelos TWS de qualidade anunciados em 2020. E infelizmente essa é uma das características que na verdade depõe contra ele, mas a gente vai entender isso mais pra frente. Tururu. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp, porque eu tenho certeza que quando essa gracinha aparecer, vai aparecer por um preço muito bom e eu tenho algumas informações assim de que ele vai cair bastante, certo? Então vamos lá, ele é o modelo intra-auricular que o nosso querido câmera aqui detesta por algum motivo, Adriano também, né? E vocês podem ver que a luzinha acende aqui, mas a gente vai falar disso mais para frente. E ele, como ele tem essa hastezinha aqui, ele acaba causando aquele efeito camaleão, porque ele encaixa muito bem aqui, beleza, só que ele pode estar em qualquer posição que ele fica bem encaixado. Então sabe um camaleão que você fica olhando para um monte de lugar que ele consegue ver duas coisas ao mesmo tempo? Se você acordar, deitar e levantar com isso aqui, vai estar assim. Pode não ser um problema, mas isso aqui eu acho que alguém deveria resolver em algum momento, porque todos os modelos desse estilo fazem isso, né? E assim, ele é um modelo intra-auricular que eu considero bastante confortável, porque tem alguns modelos aí que realmente você coloca esse aqui não acontece isso. E para pessoas que nem o câmera que não sabe que vem outras borrachinhas na embalagem, você pode ajustar e encontrar o melhor tamanho para você. Né? Colocou, não gostei. Você vai lá e não usa mais, sabe? E vocês podem ver que a construção dele é de plástico. Só que o legal de comprar coisas da LG, empresas como a LG, que você supõe algum nível de qualidade, é que, mesmo sendo de plástico, é um plástico de qualidade, porque como a gente já viu no vídeo do Redmi AirDot falso, tem plástico que é difícil, e esse aqui é um plastiquinho até muito bem construído, lembra muito os AirPods por algum motivo, porque os AirPods criaram o segmento. Isso aí tem que reconhecer que a Apple ela criou toda essa onda, esse oceano de modelos intra-auriculares que a gente viu, especialmente em 2020, né? E ele tem resistência IPX4 que você coloca e você pode suar que nem um cabelo. I'm not gonna judge your journey. Que nada vai acontecer. Ou se você estiver andando pela rua, começar aquela chuvinha de leve assim, você pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. Poderia ser IPX6 ou IPX7? Poderia, mas IPX4 já é alguma coisa, né? E quando a gente abre aqui, nós vemos duas coisas muito interessantes. Primeiro, tem a luzinha aqui, que a gente vai comentar já já, e esse Meridian. E eu tenho certeza que vocês estão mais interessados na luzinha do que nesse Meridian. E é exatamente por isso que eu vou falar do Meridian primeiro, porque eu faço o que eu quiser aqui. Esse Meridian é o seguinte, Meridian é uma empresa lá do Reino Unido que fabrica equipamentos de som com altíssima qualidade e fez uma parceria com a LG. Então tudo que ela coloca de áudio sempre tem um Meridian aqui nos produtos de qualidade, assim como as caixinhas da empresa. Então qualidade de som é uma coisa que não vai faltar aqui, porque pelo menos tem essa garantia de que tem uma empresa de áudio boa por trás, né? E um jeito simples de entender isso é assim, a Samsung ela trabalha com o AKG, que é o certificador de qualidade de som dos modelos Buds dele, e o Meridian está para AKG, assim como a Samsung está para a LG. Então é basicamente a ideia aqui, eles são muito iguais nesse aspecto, né? E o case em si é legal também porque ele vem com USB tipo C e eu espero que esse é um dos últimos vídeos do ano que eu estou gravando e pelo amor de Deus parem com o micro USB, já deu, hashtag já deu. E além do micro USB aqui, ele também tem carregamento sem fio. Então se você tiver uma tecnologia, se você tiver aquele carregador caríssimo da Apple, você coloca lá, ele carrega sozinho. Sobre a qualidade de som, ela é muito cristalina, especialmente assim, quando você escuta músicas com muitos vocais, ou mesmo podcast, você escuta bem definido o que está acontecendo, só que o grave dele não é tão grave assim, não é aquela coisa impactante. Dá para corrigir via software, só que mesmo a correção você percebe que é um algoritmo ali trabalhando, não é o driver que tem capacidade para isso. Então os médios e os agudos, excelente, agora os graves ficaram... Não é que eles são ruins, eles são ruins comparados aos médios agudos, né? Eles são médios, mas se você gosta de tipo de música hip hop, essas músicas que precisam muito de grave, ele não é o fone para você. E uma coisa que vale a pena notar é que ele tem aqueles sensores, tá ao contrário, né? Ele tem aqueles sensores que você coloca, você está escutando música, você está andando e as pessoas elas veem você com um fone de ouvido e mesmo assim elas insistem em falar com você. É inacreditável. Regra, devia colocar na Constituição. O cara tá de fone de ouvido, não fala. Aí assim, quando a pessoa está falando, além do modo transparência que ele tem, que é basicamente a mesma tecnologia do Buds Plus, você tira ele e ele para automaticamente a música. Exatamente isso que esse sensorzinho aqui faz, tá vendo? Esse pretinho aqui é exatamente quando você coloca no ouvido, ele já entende que ele tá no ouvido. O problema é que tem um delay de uns 2 segundos, então assim, na hora que você tira, continua tocando nesse aqui, ou nos dois, né? E o podcast ou a música que você está escutando, ela pausa só 2 segundos.
Então, na hora que você colocar de volta, tem mais um delay de outros 2 segundos que você vai continuar. E você perdeu 4 segundos nessa operação toda. Então, assim, você vai se acostumar a voltar de vez em quando. Eu acho que daria para fazer uma atualização de software para ser um negócio mais instantâneo, sabe? E esses furinhos aqui são os microfones que fazem o modo transparência funcionar. Não tem... A Apple criou esse nome e eu acho que tá para usar esse nome para qualquer modelo, né? Que é o modo que ele usa o próprio microfone para escutar o que tá fora. E nesse modelo é tão potente que você escuta melhor, mais alto do que o seu próprio ouvido. Então tem coisa que você só escuta com o fone no ouvido. É artificial, fica aquela coisa de, meu, ele tá processando, ele escuta, processa e manda pro driver, né? Só que é inacreditável, você escuta sons assim dos passarinhos que você nem sabia que tava ali, das folhas, do vento, da chuva lá distante. É inacreditável, a LG tá de parabéns na tecnologia desse ponto aqui. E agora vamos lá, o que é essa luzinha aqui? Pode parecer uma coisa, uma coqueluche, né? Olha que chique, meu fone, ele liga e emite uma luzinha quando eu abro ele da caixinha, mas na verdade não é isso. Isso aqui é uma luz ultravioleta que aparece aqui, e esse UV Nano aqui é exatamente isso. Ele meio que desinfecta o fone de ouvido antes de você usar. E quando você pluga o cabo para carregar o case, ele fica com isso ligado uns 10 minutos para fazer uma desinfecção geral. E ultravioleta tem esse poder. Sinceramente, Pedrinho não contou quantas bactérias tinha antes e depois, mas eu acredito porque a tecnologia funciona exatamente desse jeito. Então é legal, finalmente, alguém tem pensado nisso, porque o intra-auricular, como ele está dentro do seu canal auditivo aqui, ele acaba pegando bactéria com o passar do tempo. Se você usa 1 mês, 2 meses, tudo bem, mas usando assim 1 ano, ele começa a acumular coisas ali que não tem muito como você lavar, né, porque ele não é para d'água. Então o fato de ter isso já é uma garantia muito bom e a LG de fato está de parabéns, porque ninguém pensou nisso antes, tipo... Por quê? Um negócio tão simples. Sobre a bateria dele, ele tem 6 horas que ele aguenta já com o modo de transparência ativo e o case oferece mais 2 cargas, então ele é 6/18, né? O total é 18 desde que você carrega ele 2 vezes no próprio case. Tá bem mais ou menos de acordo com o segmento, porque assim, eu sempre reclamei daqueles modelos que usam tipo só 3, 4 horas e você carrega 140 vezes no case, que acaba meio que prejudicando a bateria, né? 11 horas, 12 horas, que é o caso, por exemplo, do Buds Plus, não sei se precisa de tanto assim, mas 6 horas, 7 horas para mim é mais ou menos de acordo. Se você escutar com volume um pouquinho menor, ele dura até umas 7 horas. Então nesse ponto aqui também não tenho o que reclamar, ele tá bem de acordo. E esse aqui é o RN6 e tem o RN7. Esse númerozinho faz diferença pelo seguinte, esse aqui ele tem o modo normal e o modo transparência. O RN7, que é um pouquinho mais caro, ele tem esses 2 modos, mais o cancelamento de ruído ativo. A bateria dura um pouco menos e o geral, o fone é basicamente o mesmo. Então é só assim, caso você encontre uma diferença muito grande de preço, é porque o RN7 ele isola ruído que para algumas pessoas pode fazer diferença. Agora vamos lá, ele tem um app aqui muito bonitinho, muito bem trabalhado, vamos abrir aqui para ele conectar, né? E esse app aqui tem sempre essa animação que eu acho que a LG poderia dar a opção de tirar depois das primeiras 100 vezes que você abre o app, né? Porque depois fica enchendo o saco. E o app aqui ele é muito intuitivo, ele já mostra a autonomia, tem um modo aqui de configuração, você pode ter perfis personalizados de áudio, né? E aqui, o que é legal, ele não só te ensina como usar o fone, porque essa parte de fora aqui pode não parecer, mas isso aqui é um touchpad que você dá comandos, tem o padrão lá de você pausar e tal. E aqui tem coisa que você pode configurar a mais. Então, por exemplo, cadê aqui? Todas as funções aqui, além de ele te ensinar, você pode aqui e selecionar o que você quiser. Você pode aumentar o volume com 2 toques aqui, diminuir o volume com 2 toques aqui. Tudo isso é configurável. E, obviamente, as funções de 3 toques próximo, 2 toques anterior, isso aqui também funciona, porque isso é padrão de mercado, né? Então é um app muito completo. Ele tem atualização de software, eu acho bizarro que tempos, né? A gente tem que atualizar o software do fone de ouvido. Aí eu fico imaginando eu em 2010 em cima do caixote falando: em 2020 vai ter atualização de software pro fone de ouvido. E ele não vai ter nenhum fio. Nada. Você não vai ter nem fio entre eles. E por ser muito pequeno, ele tem um outro recurso que é o encontrar o meu fone de ouvido. Obviamente você vai ter que tá numa distância que o Bluetooth suporta isso, porque ele não tem um sinal de rádio para isso, né? Mas aqui se você apertar, ele já emite um ruído para encontrar exatamente onde ele tá. Então quando você perder isso aqui, que é muito fácil de perder, porque olha o tamanho dele, você pelo menos tem esse recurso. Eu não sei se é um som que ajuda, né? Imagina, você tá numa casa, a não sei que teria silencioso, porque aqui é meio que um estúdio, né? Mas já é alguma coisa, certo? Agora vamos lá, ele é um modelo que, como a gente viu, ele é basicamente bom em tudo, ele se destaca em quase tudo, e é de fato um baita fone, é um concorrente direto do Buds Plus, que é um baita fone de ouvido também, e assim, o que tem de errado? Por que eu falei que o fato dele chegar agora depois contra ele? Porque a LG, isso é uma coisa da empresa, né? Eles têm um problema que eles têm produtos excelentes que, quando chega, ou chega por um preço muito alto, ou chega muito atrasado, ou os dois, que é o caso, por exemplo, do Velvet, que é uma baita ideia, só que chegou atrasado e muito caro. E esse aqui é um fone que custa R$ 1.200. Aí zoou o rolê, porque, mano, R$ 1.200 no mercado que já tá meio que saturado com um monte de fone bom. Aí você vai lá e lança por R$ 1.200 em dezembro.
eu não sei como isso poderia dar certo. E é exatamente por isso que eu disse para você entrar no grupo de oferta, porque quando ele aparecer lá, ele vai desvalorizar bastante, porque quem tem não vai, assim, não vai comprar um outro, né? As pessoas não fazem coleção de fones assim, né? Então, assim, se ele tivesse chegado junto com o Buds Plus, junto com, sei lá, a segunda geração dos AirPods, talvez fizesse algum sentido, só que você já encontra o Buds Plus por mais ou menos 550 a 600 reais, que é metade desse valor aqui. E assim, qualidade à parte, é muito difícil dizer assim, tipo, ah, não, vale a pena levar esse aqui que custa o dobro do concorrente, que é muito parecido, porque ele chegou atrasado. Então, assim, se ele tivesse chegado no meio do ano, no começo do ano, junto com o Buds Plus, eu acho que ele teria um baita páreo. Só que como ele chegou atrasado, fica meio complicado, né, LG? Então, o resumo da ópera é, se você encontrar ele por um preço muito bom e você ainda não tem o dos bons, desses fones TWS bons, eu acho que vale a pena. Agora, encarar R$ 1.200 no mercado, que já tem excelentes opções, que estão muito mais barato, é difícil, muito difícil. Mas não tem nada errado com ele, pelo menos. Então, comente aqui embaixo o que você achou desse fone. Caso você tenha alguma observação de algum concorrente direto dele, também coloca aqui. Até a próxima. Au! Mensagem. Também diga para nós sobre essa política de lançar produtos atrasados e caros. Até a próxima. Parte 2.